Olá pessoal, começa agora o podcast Conexão MP, mais um canal de informação do Ministério Público do Tocantins destinado a você, cidadão. Conexão MP, o programa de rádio do Ministério Público do Tocantins. Estamos no ar com o seu Conexão MP, podcast produzido pelo Ministério Público do Tocantins para falar ao cidadão sobre temas do direito que têm grande impacto em suas vidas. No programa de hoje, vamos falar sobre um novo instituto, que é o Acordo de Não Persecução Penal, que passou a vigorar em janeiro de 2020 e faz parte do pacote anticrime. Essa alteração legislativa permitiu ao Ministério Público propor ao investigado por cometer um crime a alternativa do não ajuizamento do processo na Justiça. Isso significa dizer que o Ministério Público poderá fazer um acordo antes do oferecimento da denúncia, mas isso só acontecerá em alguns casos e desde que a pessoa aceite cumprir exigências impostas. O Acordo de Não Persecução Penal, apesar de ser novidade no Código de Processo Penal, já vinha sendo adotado pelo Ministério Público em virtude de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que previa a justiça negociada. Para falar mais sobre esse novo instituto, os tipos de casos em que pode ser aplicado e quais as imposições ao agente, o programa Conexão MP conversa com as promotoras de justiça Luma Gomides e Isabelle Rocha Valença Figueiredo e com o promotor de justiça Caleb de Mello. Dr. Caleb, como falamos, a alteração legislativa foi incluída recentemente no Código Penal e está disposta no artigo 28A. Porém, há algum tempo, o Ministério Público do Tocantins já vinha utilizando este método. Inclusive, um senhor foi um dos promotores de justiça pioneiros aqui no estado. Como isso era possível se ainda não estava previsto em lei? O Acordo de Não Persecução sofreu resistência por se entender que afetava o direito de liberdade ou de não se autoincriminar. O mesmo que aconteceu ao tempo da Lei dos Juizados Especiais. Eu entendo equivocado, pois o que se negocia é um pagamento ou prestação de serviço. É a ferramenta eficaz para aqueles processos que findavam em prescrição ou que, após a sentença, a pena de prisão já era convertida em pena alternativa. Ora, se você vai tocar um processo no qual, ao final, não levará o réu à prisão, para que ocupar o caro sistema judicial se pode aplicar direto a pena alternativa? Felizmente, trabalhei com juízes e advogados de visão inovadora e pragmática, possibilitando eficaz resposta à sociedade. Em uma palavra, é o mal do crime se transformando em um bem para a sociedade atingida. Promotora Luma, o Acordo de Não Persecução Penal foi inspirado no instituto utilizado nos Estados Unidos. Quais os requisitos para a aplicação? Antes da previsão do Acordo de Não Persecução Penal no ordenamento brasileiro, havia um grande número de crimes que não eram abrangidos por nenhum desses institutos, por possuírem gravidade intermediária. É o caso, por exemplo, do crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Estes casos, contudo, hoje abrangidos pela possibilidade de realização do acordo, se satisfeitos os requisitos anteriormente mencionados, passam a ter uma solução mais rápida e, em diversos casos, mais eficaz. Todo mundo sabe que o cometimento de um crime pode resultar na aplicação de sanção ao infrator e que a prisão é a medida mais drástica na área penal. Quais as vantagens desse acordo de não persecução penal? Não seria também um incentivo para um criminoso continuar cometendo crime? Doutora Isabelle Rocha, já que após o cumprimento do acordo, o indivíduo fica livre dos maus antecedentes e reincidência? É importante esclarecer que o próprio texto legal veda a realização do acordo de não persecução penal ao criminoso habitual, ou seja, aquele que vive da prática de ilícitos. Em verdade, o acordo vem como mais um reforço à ideia de justiça restaurativa penal, em que, ao invés de focarmos na punição do autor do delito ou na ideia de desobediência da lei, passamos a observar com maior atenção aqueles que sofrem as consequências diretas do ato criminoso, a vítima. Assim, além da ideia da possibilidade de recuperação mais saudável, digamos assim, do sujeito que praticou um único ilícito, sem violência ou grave ameaça,
O objetivo principal é a reparação mais rápida dos danos sofridos pelas vítimas de crimes. A Lei 9.099 de 1995 prevê a suspensão condicional do processo para delito de menor gravidade e transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo e a delação premiada para alguns crimes graves. Quais seria então a finalidade do acordo de não persecução penal, já que existiam essas possibilidades negociais na área penal? Doutora Luma Gomides, poderia nos explicar? O artigo 28A do Código de Processo Penal prevê que é cabível o acordo de não persecução, primeiro, quando não for caso de arquivamento. Além disso, a pena mínima prevista para o crime tem que ser inferior a 4 anos, como é o caso, por exemplo, do estelionato, o artigo 171 do Código Penal, e da condução de veículo estando alcoolizado, artigo 306 do Código de Trânsito. Não pode ser praticado com violência ou grave ameaça. O investigado não pode ser reincidente ou criminoso habitual. Não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos em outro acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E, por fim, não é cabível o acordo em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dr. Caleb Mello, quais são as condições propostas pelo acordo de não persecução penal e quem são os beneficiários com o cumprimento? Primeiramente, o infrator precisa confessar o crime e, reparando o dano causado, renunciar ao proveito do crime. Após, deve aceitar uma pena alternativa, que pode ser prestação de serviço à comunidade, pagamento de um valor ou outra condição estabelecida pelo Ministério Público que seja compatível com o crime. A pena é revertida para a sociedade atingida em projetos sociais previamente definidos ou para órgãos públicos, como bombeiro, polícias e hospitais. Em 2018, houve a destinação em torno de R$170 mil, 200 mil em 2019 e esse ano, mesmo com a pandemia, já destinamos mais de R$60 mil. Para encerrar, doutora Isabelle Rocha, a senhora considera que o acordo de não persecução penal fortalece a atuação do Ministério Público? Sem dúvida. O acordo de não persecução penal evidencia inclusive o caráter de agente político criminal do membro do Ministério Público. Cabe ao MP decidir se o acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Recentemente, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o acordo deve ser resultante da convergência de vontades, acusado e MP, não podendo se afirmar que se trata de um direito do acusado, até porque, se assim fosse, haveria possibilidade do juiz determinar sua realização de ofício, o que retiraria sua característica mais essencial, que é o consenso entre os envolvidos. O acordo de não persecução penal deixa claro o papel gigante do Ministério Público na efetivação da justiça penal no Brasil. Agradecemos os promotores de justiça Luma Gomides, Isabelle Rocha Valença e Caleb Mello pela participação no Conexão MP. Nos despedimos aqui informando que o Ministério Público do Tocantins continua fazendo sua parte no enfrentamento da Covid-19. A orientação é para manter o isolamento social indicado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Até a próxima! Termina aqui mais uma edição do Conexão MP.